Deus pode gerar discórdia, confusão, contenda e até mesmo inveja, briga, dissensão, para fazer com que você retorne para o lugar que Ele quer. Como assim, pastor Gabriel? Não entendi. Imagina Deus criar um desentendimento entre pessoas para fazer o propósito dele ser cumprido. Eu não sei se você já percebeu isso, mas na minha vida já aconteceu. Amigos, familiares, Deus cria um mal-entendido e às vezes até uma circunstância chata, um desentendimento, para fazer com que essa pessoa vá para um canto e essa pessoa vá para outro. E se você estiver insistindo em permanecer no lugar que Deus não quer que você esteja, as coisas podem até piorar. Eu já passei por momentos assim na minha vida, em que eu tinha amigos, eu tinha familiares, e o Senhor gerou aquele... Por que eu digo que o Senhor? Porque hoje, olhando para trás, eu percebo que foi Deus. Mas na hora eu não conseguia entender, eu não sabia o que estava acontecendo, eu pensava, meu Deus, éramos tão amigos, éramos tão próximos, tão chegados, e o que isso aconteceu agora? Por que isso aconteceu assim? Foi exatamente por essa situação, por essa circunstância que Jacó passou aqui no capítulo 31. Um mal-estar, um clima chato teve que acontecer na família de Labão. Os filhos de Labão, que eram cunhados de Jacó, ficaram com inveja e começaram a olhar ele com olhos errados. A Bíblia mostra exatamente isso. Jacó, no capítulo 30, ele enriquece, né? Deus dá uma estratégia, ele pega varas, galhos verdes de álamo, de aveleira, e Deus dá uma estratégia para que ele venha enriquecer. Quando ele começa a prosperar, os seus cunhados e também Labão começam a olhar para ele de uma maneira diferente. E você vê isso no capítulo 31, no verso 2. Olha o que é que diz. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Ele percebeu. E também, Jacó, verso 1, ouvia os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai, e ele juntou toda a riqueza para si, a partir do que era do nosso pai. Mesmo que Jacó tenha conquistado de maneira legítima, tenha feito e trabalhado honestamente, no capítulo 31 você vê um desentendimento familiar acontecendo. Mas quando nós olhamos numa visão macro, não somente a circunstância isolada, não olhando somente para a contenda, somente para a confusão, a gente percebe que na realidade era Deus trabalhando para trazer Jacó de volta para a terra da promessa. Olha que coisa interessante. Deus usa essa situação, que era uma situação chata, uma situação complicada, para trazer Jacó para a terra que ele havia prometido a Abraão, a Isaac e agora a Jacó. Olha que coisa legal. Pastor, por que isso é legal? Porque a gente começa a olhar os nossos relacionamentos de uma perspectiva completamente diferente. A gente sabe que a nossa vida está totalmente entregue ao Senhor, a nossa casa, a nossa família, tudo é de Deus. E a gente começa a crer que até mesmo circunstâncias assim como essa, que são adversas, que ferem o nosso coração, na realidade é Deus levando a gente, é Deus direcionando a gente para outro lugar. Então, se você já passou por isso, comenta aqui. Se você já teve uma separação de um amigo, ou de um familiar, ou um desentendimento, mas que lá na frente você viu, poxa, era Deus trabalhando, era o Senhor fazendo. Já aconteceu comigo. Quero saber se já aconteceu com você. Comenta aqui. Jacó decide voltar para casa. Ele diz no verso de número 3, vou voltar para a terra dos meus pais e para a minha parentela. Aliás, nem foi Jacó que disse, me perdoe, foi o Senhor que disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, eu estarei com você. Deus colocou no coração de Jacó a seguinte certeza, volte, você já cumpriu o seu tempo aqui neste lugar. Como a nossa vida é uma vida com propósito, nossa vida é guiada por Deus, Deus tem um tempo certo, um tempo bem determinado para todo lugar onde a gente está. E a partir do momento que o propósito de Deus se cumpriu aqui, ele vai pegar a gente e dizer, volte, eu estou com você. E você deve ter coragem de voltar. Se Deus mandou você partir, parta, meu irmão. Vá. Não olhe para trás. Ah, pastor, mas a minha família está aqui, meus amigos estão aqui, meus familiares. Se Deus mandou você mudar,
mude. Se Deus disse chegou a hora de partir, então faça essa transição, mude, seja fiel ao que Deus te mandou, né? Ele vai embora, mesmo Labão não querendo e tal, e tal, e tal. Chega uma hora que ele foge, vai-se embora. Ele não revela o plano de ir, vai embora. Quando Labão se dá de conta que Jacó foi embora com toda... Aliás, quando Labão se dá de conta que Jacó vai embora com suas filhas, seus netos e todo o seu gado, ele enlouquece. E vai atrás. E vai atrás, e vai atrás, e começa a perseguir, a perseguir, a perseguir, até que chega o momento que ele encontra com Jacó. Isso está no finalzinho do capítulo 31, né? Lá, verso 32, 31, 34. É interessante você ver que Raquel rouba um ídolo do lar do seu pai Labão. O que é um ídolo do lar? Uma escultura. Uma pequena escultura. Ela esconde um ídolo. E olha que coisa interessante, mesmo sabendo que o Senhor era Deus, ela não tinha essa consciência completa, né? Labão vai enquadrar Jacó por causa disso. E o que é que acontece? Vamos lá. Jacó ficou muito zangado, verso 36. Discutiu com Labão e disse: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado para o Senhor me perseguir com tanta fúria? Havendo apalpado todos os meus utensílios, quais foram os utensílios de sua casa que o Senhor encontrou? Coloque-os aqui diante dos meus parentes e dos seus parentes, para que julguem entre nós. 20 anos eu estive com o Senhor. As suas ovelhas, as suas cabras nunca perderam as crias, e nunca comi um só carneiro seu. Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras. Assumi o prejuízo. Da minha mão o Senhor requeria tanto o roubado, de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor e de noite pelo frio, e o meu sono me fugia dos meus olhos. Ele vai dar uma desabafada aqui, né? Vai dizer: por várias vezes mudaste a minha sorte, mudaste o meu salário. E no verso 42 diz assim: se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, por certo o Senhor me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos. E ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Essa foi a circunstância que se instalou. Labão, vendo que não ia, ele fez uma aliança com Jacó. E o capítulo 31 se encerra justamente com uma aliança entre Jacó e Labão. Essa aliança foi para quais seguintes termos? Que eles iriam ficar em paz, né? Que eles não iriam mais discutir, que eles iriam finalizar, afinal era todo mundo família, e disseram: você não vai passar deste monte de pedras para cá e eu vou ficar desse lado. Colocaram um monte de pedras e disseram: não passarei para o lado lá do montão e você não vai passar para o lado de cá. Juraram entre si e assim partiram. Assim que se encerra o capítulo 31. No capítulo 32 acontece um negócio muito bonito. Na minha visão, essa é a parte mais bela da história de Jacó. Quando ele guerreia com o próprio anjo do Senhor. Quando Deus muda o nome dele. Não existe nada mais belo do que a luta de Jacó em Peniel com Deus. Eu vou chegar lá. Vamos continuar. No capítulo 32, Jacó está no caminho de volta, né? Regressando para a terra de seus pais. E acontece o seguinte. Capítulo 32, verso 1. Jacó seguiu o seu caminho e os anjos de Deus foram se encontrar com ele. No verso 2, Jacó diz: esse é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome de Manaim. No capítulo 32, Jacó começa a fazer a estratégia para caso seu irmão Esaú viesse a destruir ou se enfurecer ou atacá-lo. Ele divide os seus familiares e os seus servos em grupos. Imagina Jacó fazendo assim, ó: vocês fiquem aqui, vocês fiquem aqui, vocês fiquem aqui. Ele divide os seus filhos, as suas mulheres e os seus servos. Qual era a cabeça dele?
Se Esaú for atacar um grupo, dá tempo do outro fugir. E no coração de Jacó, ele estava morrendo de medo. No final do verso 7 diz: se Esaú vier atacar um grupo, pelo menos outro grupo conseguirá escapar. E Jacó ora: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, o Senhor me disse: volte para a sua terra e para a sua parentela. Sou indigno das suas misericórdias e da fidelidade que tens usado para comigo, pois com apenas um cajado atravessei esse Jordão e agora já sou 2 grupos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou tudo o que tinha consigo e enviou um presente para seu irmão Esaú. Pastor Gabriel, o que é que está acontecendo aqui? Jacó estava morrendo de medo. Ele sabia que há 20 anos atrás o seu irmão estava ansioso para matá-lo. E o temor dele? E agora? Eu estou voltando. Será que meu irmão ainda vai querer me matar? Só que agora eu tenho mulher e tenho filhos. E aí? E ele vai orar a Deus. Jacó faz uma oração aqui e reconhece que ele errou. Jacó reconhece o seu erro e diz: eu não sou digno. Ele lembra das promessas de Deus e pede livramento. Essa é a postura do crente. Senhor, eu não sou digno. Eu não mereço. Mas lembra que o Senhor é bom. Lembra das tuas promessas. Nós sabemos que tanto eu quanto você que está assistindo esse vídeo, nós somos pecadores. Nós carecemos de Deus, carecemos de suas misericórdias e não somos dignos de tamanho amor. Mas Deus nos ama e nos fez mais belas promessas. Tome posse dessa oração de Jacó. Senhor, eu sei que eu não mereço, mas eu também sei que o Senhor me ama e que tem promessas para a minha vida. Então cuida de mim. Jacó passa todo mundo pelo val de Jaboque. E naquela noite, após passar todo mundo, no verso 22, Jacó trava uma batalha. Olha só, verso 22, naquela mesma noite Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem um ribeiro. E também fez passar tudo o que lhe pertencia. Ele ficou sozinho do outro lado do val. Val é um baixo assim por onde passam água, não é vale de Jaboque, é val, que é uma passagenzinha por água. Do lado de cá, Jacó travou uma luta intensa até o romper do dia com o anjo do Senhor. E o anjo tem aquela clássica mensagem, né? O anjo chega para Jacó e disse: me deixe ir. E Jacó disse: eu só lhe deixarei ir se me abençoares. E o anjo pergunta: qual é o seu nome? E pela primeira vez em toda a sua vida, Jacó demonstra uma sinceridade absurda. Eu sou Jacó. O que é que isso significa? Jacó disse: eu sou Jacó, eu não sou Esaú. Eu não sou o meu irmão. Um dia eu tentei ser ele. Mas hoje eu assumo que eu sou Jacó. Eu sou o enganador. Eu sou aquele que agarra pelo pé. Eu sou aquele que tentou ser abençoado. Eu sou aquele que está colhendo as consequências do meu pecado. Aí o Senhor diz: não será mais Jacó. Seu nome será Israel. Israel significa príncipe de Deus. Rapaz, é muito bonito. Queria eu ter mais tempo para que a gente pudesse pregar sobre isso, mas para o vídeo não ficar longo, eu quero só que você frise o momento em que Deus muda, transforma a Jacó. Além da perna dele ser ferida, o seu nome foi trocado. E aqui a gente vê o seguinte, a gente vê o Senhor tomando toda a história de Jacó e fazendo uma nova. Ele diz: a partir de hoje, a história do homem enganador fica no capítulo anterior. Estou virando uma nova página na sua vida. Comenta aqui embaixo: eu creio que Deus está virando uma página na minha vida. Foi o que ele fez com Jacó.
Deus virou uma página na vida dele. Deus disse, Jacó fica no capítulo anterior. Agora você é Israel. Você é um príncipe de Deus. Você é abençoado. É forte, né, irmão? A luta, o anseio, a angústia para ser abençoado. Agora ele realmente conseguiu. Porque Deus fez, por graça e por misericórdia. Curta esse vídeo, compartilhe com algumas pessoas e se não for inscrito, inscreva-se aqui no canal. Até a nossa próxima leitura bíblica juntos. Tchau, gente.